Olá, começando mais uma gravação, começando mais um Tráfego Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está assistindo, estamos começando aí mais um episódio da volta do Tráfego Cast. Hoje a gente tem um convidado especial, mas antes eu vou deixar ele se apresentar. Demetrios, é contigo, meu rei. Salve, salve galera, bem-vindo a mais um Tráfego Cast. Eu sou o Demetrios Lima e bora para mais um episódio. Então hoje a gente tem um convidado muito especial para a gente falar sobre funis high ticket, sobre high ticket, venda de high ticket no geral. E eu já falei para ele uma vez essa semana, eu vou falar, para mim ele é o top 10 de estrategistas de high ticket no Brasil, na minha opinião. Eu não sei na opinião do Demetrios, da galera, mas essa é a minha opinião. Então a gente tem aqui hoje o Léo Matos. Léo, se apresenta para a galera, meu amigo. Boa, bem-vindo aí todo mundo, pessoal, podcast. Sou o Léo, meu sobrenome é Léo Matos. E, cara, basicamente eu atuo como estrategista, né, nos funis do Wendel Carvalho hoje, mas comecei como high ticket no início, a gente tirou uma operação ali que inicialmente estava tendo bastante dificuldade, depois a gente fez faturar algumas centenas de milhares ali com alguns funis, e aí, depois de high ticket, eu acabei pegando outros funis também. Funis de eventos presenciais, alguns funis de lançamento, alguns funis de low ticket perpétuo também. Então, eu acabei fazendo de tudo um pouco, mas, assim, o que eu falo que eu mais me aprofundei, o que eu mais dediquei foi o funil de high ticket. Então, contem aí comigo que vocês precisarem para a gente bater papo, a gente trocar ideia a respeito desse funil. Ô, Léo, e aí, já que você tá com outros funis, mano, já vou até tirar uma dúvida. High ticket, é mais difícil fazer o funil high ticket como estrategista? É mais difícil do que fazer, sei lá, o lançamento ou evento presencial? Qual que é mais, na sua opinião, é mais complicado ali, ou é mais detalhe, ou é mais difícil para rodar, mano? Boa pergunta. Então, mano, tem uma coisa que eu acho que é muito importante na questão do high ticket, né? Que é a questão da mentalidade. Muitas vezes as pessoas têm uma crença de vender um produto high ticket porque ela acha que não vão existir pessoas que vão comprar. Só que na verdade é porque muitas vezes você não encontrou o público certo para aquele funil. E aí eu vou até dar um exemplo, né, para exemplificar essa questão de o que que é mais difícil ou o que que é mais fácil do Ryan Dice, que é um cara ele trabalha com funis lá nos Estados Unidos também, ele é amigo dessa turma aí do Russell Brunson, essa galera do marketing digital lá dos Estados Unidos, e ele falava que durante toda a vida dele, ele vendia tickets pequenos, né, que é um funil que a gente chama de É low- Tripwire. Ele vendia um produto pequeno, a pessoa dava um gatilho de compromisso com ele ali, e depois ele ia lá e vendia um produto mais caro. E aí, de fato, isso é mais fácil. Mas aí depois ele começou a testar, por exemplo, vender produtos mais caros, que é o que a gente chama de high ticket, e as pessoas que não compravam, eles vendiam produtos mais baratos. E ele viu que fazendo isso, ele tinha muito mais retorno, e por mais que vender low tickets fosse mais fácil, o retorno, o lucro dele estava em oferecer primeiro produtos que eram mais caros, né? E aí até uma pergunta que fizeram para ele, fala assim, cara, como que durante toda a sua trajetória você fala uma coisa e do nada você vai lá e muda para outra? E aí ele Hum. foi lá e respondeu, né, que dogmas custam caro. Então ele teve essa humildade de falar assim, cara, beleza, funcionou muito isso durante um tempo, mas que daqui para frente ele segue fazendo essa metodologia de vender high tickets e se a pessoa não compra, ela acaba vendendo ali um low ticket, um produto ticket menor. Até porque também você acaba tendo, entre aspas, assim, menos clientes, mas clientes que estão mais dispostos a consumir seu conteúdo, geralmente os clientes que mais são de low ticket são os que mais reclamam. Então eu falo que não só a qualidade da venda como um todo, mas da empresa dele melhorou bastante. Então eu falo que, de fato, é até mais fácil você vender low ticket, porque o compromisso é menor, mas no longo prazo é mais sustentável você ter produtos high ticket na sua esteira. Eu Cara, iria eu nessa gostei da pegada. frase, né, do dogmas custam caro. É boa essa frase, né, mano? E aí eu, Léo, uma dúvida rapidão. Quando você fala high ticket pra galera, muita gente aí fala assim, ah, mas se for menos que 10K não é high ticket, né? Aí eu queria saber duas coisas, a sua opinião. Primeiro, o funil que você roda hoje, qual que é o ticket? E na sua opinião, você considera o high ticket a partir de que valor? Para ver, tipo, que vale a pena mesmo rodar esse tipo de funil que você roda, por exemplo. Entendi. Cara, hoje os funis que eu rodo de high ticket, eles estão na média de R$ 40.000, R$ 36.000, lembrando que a entrega, na maioria das vezes, é sempre durante ali 12 meses. Então, uma coisa que é até muito importante para a gente vender high ticket é entender o quanto que isso vai, por exemplo, caber na parcela da pessoa, né? O quanto que, por exemplo, 36 mil dividido por 12 vai caber na parcela do mês da pessoa. Mas os produtos, voltando aqui ao assunto central, né? Os produtos que eu vendo é de 36 mil ou 40 mil, e eu considero high ticket, né? E aí eu vou falar a minha visão e a visão, por exemplo, de outras pessoas que eu já vi lá nos Estados Unidos. Galera que
faz alguns países dos Estados Unidos já consideraram high ticket até acima de R$ 3.000. Eles falam que acima de R$ 3.000 eles já podem colocar time de vendas, já pode colocar um time de side sales, porque eles falam que valem a pena. Eu considero só a partir de R$ 5.000. Só que mesmo assim, o que que eu gosto de fazer? Toda vez que eu vou estruturar um funil high ticket do zero, né? Quando a pessoa não tem um high ticket, eu sempre coloco um ticket mais baixo, tipo assim, R$ 5.000. Aí eu espero fazer 5 vendas dele. Aí se validou e se teve uma boa demanda, aí eu vou aumentando gradativamente. Depois eu aumento para 10, depois eu aumento para 15, até chegar numa elasticidade de preço. Então eu gosto de começar a partir de R$ 5.000. Embora outras pessoas falam que é a partir de R$ 3.000, entendeu? Entendi. Ô, Léo, deixa eu te ir nessa linha. Deixa eu te perguntar. É muito comum a gente ver high ticket no mercado digital, né? No marketing, a galera vendendo produtos high tickets, né? Você acha que qualquer nicho de mercado se encaixa produto ou não? Tem alguma particularidade que precisa ser digital, o marketing digital ou qualquer mercado seria possível? O que que você acha? Pô, assim, eu acho que tudo que pode ser educado cabe dentro do conceito de hard ticket, né? E até eu tava vendo esses dias que, pô, tinha um cara lá que ele trabalhava com gado leiteiro, vendia ração e vendia leite, né? Só que aí você pega um cara que, tipo assim, vende leite e você pensa, né? Como que você pode ensinar, por exemplo, alguma coisa do gado leiteiro? Que é uma coisa que eu achava que era super difícil de acontecer. Só que ele ensina como você fazer, como você pode fazer para você tirar mais leite das vagas. Então, eu acho que o pré-requisito é tudo que você consegue ensinar alguma pessoa a fazer o que você faz, eu acho que se adapta, entendeu? É mais sobre a capacidade de ensinar do que um nicho específico. Acho que Não, é mais cara, essa. Mas, eu tenho uma visão até, Demetrios. Assim, é que o funil high ticket hoje em dia está muito em alta, né? Tanto que até o próprio Érico Rocha, agora no fim do mês, faz a segunda versão do evento dele, do Fórmula High Ticket. É uma parada que está em alta porque, cara, é um boom de grana que você dá, tendo ali um esforço bem parecido com o funil low ticket, né? Então, tá em alta e eu vejo, cara, você perguntando isso, para mim, foi muito modulado do marketing tradicional de empresas tradicionais. Então, por exemplo, você falou até da venda da ração, né? Quando a gente fazia ali para Tortuga, que era uma empresa de suplementação mineral, era basicamente um funil high ticket. Então você rodava ali para as pessoas um anúncio, o que for, para ela ligar pro especialista lá de sal mineral, para o cara fazer uma avaliação na sua fazenda. Você ligava, aí essa avaliação, digamos que é essa consultoria, como que chama, Léo? Não é Sessão consultoria. estratégica, cultura A sessão gratuita. estratégica, essa sessão estratégica. Então, tipo, você falava isso, o cara ligava, ele ia lá, avaliava seu boi, falava do pH, falava de tudo, e no final falava: e aí, quantas toneladas você vai querer comprar de sal mineral? Então, é basicamente o mesmo formato, vamos dizer assim, né? E Você até vai lá, para faz a avaliação de tudo, o cara fica mega feliz, confia em você e fala: pô, o cara sabe o que ele fala, ele não vai me vender qualquer coisa. Né? Ele vai me vender uma coisa para eu poder evoluir, crescer, vender mais meus bois. Então, a minha visão é que, e quase tudo, cara, para falar bem a real, do infoproduto vem adaptado do mercado tradicional. Pega-se no mercado tradicional que já existe há anos, adapta, pum, e põe para rodar. Eu tenho muito essa visão, sabe, mano, é sobre exatamente isso. E até artigo. para corroborar o que você disse, cara, sempre existiu uma isca digital, que é, por exemplo, a gente vai dar alguma coisa de valor, aí depois a gente manda para um formulário esse cliente, esse potencial lead, a gente faz o bunch, né, que é um sistema de pré-qualificação, que é o mesmo que a gente usa no high ticket, que é budget, saber o orçamento, autoridade, necessidade, time. Então, saber se a pessoa é a tomadora de decisão, saber, por exemplo, se ela realmente tem a necessidade daquilo ou não, se ela entendeu errado, e por último, o time, né, se ele tem urgência para fazer aquilo. Então, trazer uma isca digital gratuita que agora a gente está usando como sessão estratégica, inclusive empresas tradicionais também usavam como isso. Preencher o formulário e depois usar o Bunch é uma coisa que sempre foi usada. Agora que o mercado digital está começando a envelopar isso mais e É, vender. Mas é uma coisa que sempre aconteceu de fato. Então, é bem o que você disse mesmo. E uma coisa que eu estou vendo também, que o mercado está convergindo, é que até os low tickets que eu estou recebendo anúncio, que eu estou sendo impactados por anúncio, eu vejo que o low ticket é só para pagar, entre aspas, o lead, mas todo o low ticket que eu entrei assim, nos últimos 12 meses tá oferecendo alguma mentoria high ticket. Então, hum, até os low tickets estão meio que migrando para isso, entendeu? entendi, mano. muito bom. E faz sentido E, Léo, total. trazendo um pouco aqui sua experiência, né? Você chegou no Wendel Carvalho lá e foi tocar o funil high ticket dele. Quando você entrou, qual que foi a primeira ação que você fez? O que que você olhou logo de cara? Qual que foi o primeiro ponto que você olhou para falar, isso é um problema, eu vou atacar isso, né? Você seguiu alguma metodologia de alguém que você estudou, sabe?
Compartilhar aí com a galera. Boa. Cara, a primeira coisa que eu fiz de todas foi, tipo, identificar o funil, né? Por exemplo, cara, das pessoas que clicam no anúncio até vão para a página, né? Qual que é a porcentagem dessas pessoas? Das pessoas que foram para a página até, por exemplo, o formulário, qual que é a porcentagem disso? Do formulário, por exemplo, que agendaram uma call. Eu fui vendo cada etapa. Então, a primeira coisa foi ver isso. E eu vi que tinha várias coisas que, comparado com outros mercados, estavam muito abaixo. Então, eu falei assim, cara, tem um potencial, tipo, tem um gargalo aqui, tem um potencial de melhoria aqui. Essa foi a primeira coisa que eu vi, né? Foi, cara, dá para ser Clareza do melhorado. funil. Clareza do funil foi a primeira coisa que eu fiz. Em segundo lugar, eu busquei, tipo, algumas pessoas que já tinham experiência nisso. Então, basicamente, eu entrei lá no Instagram, eu fui em 5, 6, 7 pessoas que tinham, por exemplo, lá na bio, que falavam sobre high ticket, eu conversei com alguma delas, e uma que eu conversei, inclusive, foi um cara que chama João Pedro Bijari, e, e aí eu bati um papo com ele e tal, ele mostrou um pouco como funciona a estrutura dele, ele fez algumas calls comigo que mostrou, e ele trouxe muito essa questão do benchmark também. Então, ele falou assim, cara, essa métrica aqui ela tá errada, mas beleza. Ela tá errada, mas é essa porcentagem aqui que você tem que chegar. É esse custo aqui por visualização também que você tem que chegar. Então foi a pessoa que ajudou aí a ter essa noção, né, de quanto que, não só de que estava errado, mas do quanto que eu deveria chegar também. E aí eu sempre fico buscando pessoas da gringa também, pessoas que já fazem isso muito bem lá fora, até para não acontecer de ficar sempre fazendo a mesma coisa que todo mundo aqui no mercado brasileiro faz. Então, sempre quando eu vou rodar algum funil, eu pego referência aqui no Brasil, eu pego conselhos de quem já chegou, onde que eu gostaria de chegar nesse aspecto, mas eu também vejo em outros países como que eles estão fazendo. E até esse lance que você trouxe, velho, é uma coisa que eu sempre falo para os gestores de tráfego, né? Porque às vezes ele chega e fala, Rodrigo, tá ruim, o lead tá caro, tá ruim. Eu falo, beleza, aonde que tá o problema? Ah, é que tá caro. Não, entendi que tá caro, mas aonde? Por quê? Porque aí ele não sabe responder. Por quê? Porque ele não tem essa visão que você trouxe de funil. A primeira coisa, na minha visão, é para o gestor, não é só pro estrategista, não. Para o gestor de tráfego, desenha o funil completo. CTR para entrada na página, da página para quantas pessoas foi o formulário, formulário comercial, comercial, venda. De lá você vai analisar o funil de tráfego, né? A galera já vai analisar o funil de tráfego direto. Cara, analisa o macro. Pega ali dentro, depois você vai para o percentual de onde foi, e aí você entra no micro olhando de tráfego para ver as ações que você consegue tomar para ajustar aquele que você enxergou no funil macro, né? Então, isso real é essencial. É que nem o Léo falou. Cara, não adianta eu já chegar e falar, vamos mudar, vou gravar coisa nova, vou mudar isso, vou mudar aquilo, se você nem viu onde está o problema. Às vezes você chega lá, o CTR tá legal, os anúncios bons, e aí você chega e fala, não, vamos gravar anúncio novo, comunicação nova. E o problema, na real, é um connect rate de uma página. Então, por quê? Porque você não desenhou, desenha literalmente o funil. Você não desenhou, só que você já chega cheio de ideias, apontando dedos, acusando pessoas e querendo botar. E não é assim, né, Léo? Às vezes o problema é no agendamento da call, né? Às vezes é o comercial, né? Às vezes nem é o tráfego ali, né? E é muito Exatamente. comum realmente a galera focar muito no tráfego ali, né? Tipo assim, fechado ali, sem ter o 360. E você, como estrategista, Léo, eu lembro que você conversava com todas as áreas e muito com o time comercial, né? Qual que é o peso na sua visão do time comercial para um funil high ticket, assim? Tipo assim, ele é essencial, você tem algum benchmark de conversão, essas paradas? O que que você olha? Boa. Então, cara, eu considero ser 80-20 o jogo de comercial dentro de um funil high ticket, né? Por quê? Então, a gente pega lá desde o primeiro produto, quanto maior o preço, né? Quanto que sai uma venda? Uma venda ela sai quando você tem confiança na outra pessoa. E quanto maior o preço, mais pontos de contato você precisa ter com a pessoa para você gerar essa confiança. Então você pega um produto de R$ 27 lá, só uma página de venda já é o suficiente, porque ela vai ver uma página, muitas vezes ela quer resolver a dor dela. Ela não está importando, independente de qual que é a pessoa. Aí quando você pega, por exemplo, um produto de 1.200, 1.900, R$ 2.000, aí, cara, já não basta mais, por exemplo, vou até subir um pouco antes, né? Um degrau anterior. Quando você já vai vender um produto de R$ 200, R$ 300, aí você já precisa de uma VSL, que é um vídeo de vendas que vai ter alguma pessoa por trás ali. Antigamente até funcionava aquelas VSLs que você só colocava escrito preto, branco e vermelho, né? Época de galera que fazia PLR e tal. Hoje já não funciona. Você vê que já tem algumas pessoas que elas já estão colocando alguns meio que falsos experts assim dentro de uma VSL para tentar vender. Então eles começaram a entender que, cara, não é só jogar lá um texto. As pessoas precisam chamar esse ponto de contato e elas precisam saber que tem uma marca ali por trás ou então uma pessoa. Quando você vai para R$ 2.000,
você precisa já ter mais contato. Então, através de um lançamento que seja, você vai ter uma live, você vai ter comentário no chat, você vai ver que aquilo é real. Você traz uma tangibilidade para o negócio, você traz mais ponto de contato. E para high ticket, cara, é o último grau de sofisticação de ponto de contato. Então, tem que ter muito ponto de contato, por isso que eu falo que é 80-20. Porque mais de 90% das vendas elas nem saem, né? Logo na primeira call de sessão estratégica ali. Ela sai depois de muito relacionamento, depois da pessoa se sentir, depois do cliente ele sentir que ele pode confiar na pessoa que está ali por trás e de muito follow-up também, muito acompanhamento do WhatsApp. Então eu julgo ser ali 80-20 do funil. E teve uma outra coisa que você perguntou também. Ah, tá. Taxa de conversão. Cara, taxa de conversão, o ideal seria ali uma média de 20% para público frio. E quando eu estou falando de taxa de conversão, é de calls realizadas para vendas. Porque pode se considerar também, sei lá, de leads barra vendas, mas eu estou considerando exatamente a conversão do closer, que é a quantidade de calls realizadas por vendas é de aproximadamente 20% para público frio e 30% para público quente, tá? Respondendo a sua pergunta aí. Pô, tem que ter SDR closer, como que você vê isso, na sua opinião? Ah, Ou só direto agendamento, fecha? Tem gente até que tá beleza. usando bot como SDR, tá ligado? Não sei se funciona ou não, na real. Tá. Olha, no início, eu acho que faz sentido, principalmente quando você vai colocar o funil na rua, você começa a rodar, você começa a ter os primeiros criativos, eu acho que faz sentido o próprio. Depende, né? Vamos lá. Primeiro, tem dois critérios. Questão de volume. Se o volume for muito baixo, às vezes o próprio não é recomendado, porque vendedor é só para vender, mas se o volume for muito, muito baixo, às vezes o próprio closer ele pode fazer o sistema de pré-qualificação. Quando vai aumentando um pouco mais o volume, aí eu recomendo que coloque um typeform, perdão. Um typeform que vai dar ou um JotForm, algum outro formulário, que vai dar um condicionamento de lógica, e aí o que que você faz? Você olha para sua base atual de clientes e você vê qual que é essa persona. Por exemplo, se sua persona fatura acima de 20 mil reais, então você coloca uma condicional lá no Typeform, para o próprio Typeform separar e mandar, por exemplo, o seu calendar, só as pessoas que são qualificadas, e mandar para um downsell as pessoas que não são qualificadas. Então chega um momento que só o Typeform ele adianta. Só que eu acho que o último grau de sofisticação é ter um SDR que vai estar garantindo, por exemplo, que além de se fazer a qualificação, a pessoa ela vai comparecer na call, ela não vai estar esquecendo do compromisso dela. Então eu acho que esses níveis de maturação. Primeiro, o próprio closer pode fazer com volume pequeno. Depois, você coloca um condicionamento de lógica no Typeform ou no formulário que tem condicional. E o terceiro nível de sofisticação é você colocar um SDR, porque esse contato humano aumenta a porcentagem de pessoas que comparecem até a call, entendeu? Então eu acho que isso é importante. Cara, e aí, Léo, isso daí que você trouxe, como que você faz? Porque existe aquela eterna briga entre comercial e marketing, né? Ah, não estão me mandando um lead qualificado. Aí o marketing fala, não, comercial que não está convertendo. Aí joga tráfego versus comercial. O que que você usa, cara, para falar esse lead é ou não é qualificado? Ah, é quando o cara nem responde? Não, é quando o cara tem uma pergunta lá o que que você põe como lead qualificado ou não qualificado? Até para saber, cara, beleza, isso vai contar para o closer como conversão ou não. Não, isso aqui não é Uhum. justo eu colocar para o closer. Só que eu vou cobrar lá o time de tráfego, o time de marketing. O que que você usa, cara, como critério para falar que o lead é qualificado ou não? Boa. Cara, isso é uma discussão que eu acho que em toda empresa tem, né? Sempre vai ter a briga ali de comercial e marketing. Só que quando você coloca, por exemplo, um sistema de condicionamento, que é esse BUNT aí, por exemplo, né? Que é Budget, Autoridade, Necessidade, Time, você para de É ter. Bunch? Desculpa, o que que é, mano? BUNT é Budget, que é orçamento, au- Autoridade, né? Que é Authority, eu acho. Aham. É, Necessity, que é necessidade, e Time, BANT, BUNT. Ah, Então, tá. quando você tem esses quatro critérios, você para de qualificar o lead como alguma coisa subjetiva, então, tipo assim, do que é bom, o que é ruim, e você passa a ser objetivo. Então, se o cliente ele preenche tais requisitos, acabou. Ele é um MQL, que é um Market Qualified Leads. Aí eu vou dar um exemplo prático disso para ficar um pouco mais simples. No primeiro funil que eu toquei de high ticket, eu olhei, ele já tinha uma base de compradores, e eu olhei para a base de compradores e eu vi que mais de 90% das pessoas faturavam acima de 20 mil reais. Então, pronto. Todas as pessoas que faturam acima de 20 mil reais agora que chegar, ele vai ser um lead qualificado. E não é mais subjetivo, é É objetivo. um requisito, né, mano? É um E aí o É, pré-requisito. vendedor precisa vender, né? Não precisa estar quente. Uma coisa é temperatura, outra coisa é requisito, né? Exatamente, exatamente.
uma coisa é o processo de aquecimento do lead, quem tem que fazer é o vendedor, através de geração de relacionamento, mandar conteúdo de valor, fazer follow-up. Mas a partir do momento que você estabelece um pré-requisito, acabou. Aquilo ali é o MQL. E aí, outro critério, por exemplo, né? Olhei para baixo de compradores e vi que mais de 90% das pessoas participaram de algum evento do Expert. Então, eu coloquei dois pré-requisitos: faturar acima de R$ 20 mil e ter participado de algum evento. A partir do momento que o lead ele atende esses dois pré-requisitos, acabou. Ele é um MQL. Agora, se ele vai ser um SQL, que é o Sales Qualified Leads, aí vai depender do jogo de cintura que o vendedor ele vai ter ali para definir outros parâmetros e ele tem que estar sempre retroalimentando o marketing para tentar trazer mais essa persona. Mas, a partir do momento que senta comercial numa mesa e marketing numa mesa, define os pré-requisitos, meio que o trabalho de marketing ele para ali no MQL, que é, pô, te entreguei aqui o cara que faturou acima de R$ 20 mil e já participou de algum evento do Expert. Então, deixa de ser uma coisa subjetiva e passa a ser um pré-requisito objetivo. Aí acaba a briga, porque Aí, é objetivo, não exato. tem como mais, né? E, E outra você coisa, até falou de follow-up, mano. Quantos follow-ups você coloca hoje lá de requisito para o time fazer? Porque tem time que faz um, dois follow-up e fala, ah, perdi a venda. Quantos follow-ups você coloca hoje lá com o time, cara, para fazer? cara, eu coloco no mínimo 8, tá? Como pré-requisito. E uma coisa que o mercado ainda não sei se é o mercado como um todo, mas a maioria das pessoas que eu atendi, não só com mentoria, como consultoria, as coisas assim, eu vi que eles não estavam prontos para isso também, que é as pessoas acharem que o follow-up é só pedir a venda. Só que não. Você gerar um conteúdo de valor para a pessoa, você ter um ponto de contato, por exemplo, às vezes a pessoa fez um post no LinkedIn, né, o seu lead lá, você vai lá e comenta, fala, pô, achei muito massa e tal. São pontos de contatos que você pode estar gerando e aumentando o relacionamento com o cliente. Então, não necessariamente chegar e falar assim, oi, você já decidiu se você quer comprar, né? Porque isso aí é até chato. É mais, como é uma vida de relacionamento, é você tornar o mais próximo da pessoa possível. Então, às vezes, você sabe que o cara é dono de uma clínica veterinária, por exemplo. Você vê um artigo foda de veterinário falando sobre o futuro do mercado pet. Você pega esse artigo e manda pro cara e fala assim, cara, peguei aqui, lembrei de você. Isso vai gerando vários gatilhos mentais de reciprocidade na pessoa. Isso é também considerado um follow-up. Só que as pessoas ainda ficam muito presas naquela parada, cara, eu tenho que vender, e fica só pedindo a venda. Então, eu considero 8 e eu gosto de intercalar entre pedidos de venda e geração de conteúdo e geração de valor também. Ô, Léo, trazendo para o tráfego aqui, você já lidou com alguns gestores de tráfego dentro dos funis que você tocou, né? O que que você considera essencial alguém que toca o tráfego de um high ticket, né? O que que ele precisa olhar, o Inclusive que o que ele Demetrius. precisa... Teve que lidar com o Demetrius aí. Aí foi fácil, fala aí, ó. Meu. Tipo, o que que você espera como estrategista de funil high ticket, de um gestor de tráfego dentro do seu funil? O que que ele tem que fazer, o que que ele tem que olhar, quais otimizações você considera importante na sua visão, né? A troca. Tipo, o gestor de tráfego tem que ir lá no comercial, na sua visão, ou não? Pô, é, cara, até explicando para quem não sabe da história, né? O Demetrius trabalhou comigo um tempo, então por isso que com ele foi fácil. Ele não trabalhou diretamente comigo, porque ele era head do gestor que trabalhava comigo, mas fez um bom trabalho lá de supervisão. Mas eu vou compartilhar minha visão aqui especificamente de high ticket, tá? E vamos do início até o final. Da parte de criativos, né? O que que eu vejo que antes também o mercado não tinha esse nível de consciência e agora está tendo. E aí essa premissa serve para lançamentos, mas serve para lançamentos, né? Que a galera está começando a usar isso agora em lançamentos, mas sempre serviu para high ticket também, que é não só olhar os criativos que vão trazer leads comuns, mas também olhar quais criativos que estão trazendo leads qualificados. Porque, pô, às vezes o gestor de tráfego ele olha lá no gerenciador e ele brilha o olho dele que ele tá com custo por lead bacana, as métricas estão todas boas e tal. Só que vai ver, essa campanha não tá trazendo nenhum lead que tem aqueles dois pré-requisitos que eu coloquei lá. Então, na parte criativo, é olhar quais os criativos que trazem mais leads qualificados. E para trazer leads qualificados, o próprio criativo, através dele falar sobre a dor que o cliente tem, ele já vai ser um próprio filtro, entendeu? Então, criativos segmentados para dor específica e para os públicos específicos, eu acho que isso é muito importante. A mesma coisa se estende para todo o funil. Então, beleza, cara, eu tô jogando aqui, geralmente, né, os gestores de tráfego, eles fazem o split também do tráfego. Pô, tô vendo aqui que a página A, por exemplo, tá trazendo, sei lá, 2 vezes mais leads. Mas tem a D aqui que tá trazendo menos leads, mas
80% desses leads converte. Diferente da página A, que está trazendo ali, sei lá, 100 leads, mas que apenas 15 converte. Então, eu acho que o gestor ele tem que ter muito essa sensibilidade, não só de olhar as melhores métricas do gerenciador, mas também entender qual que é a correlação disso com a qualificação do lead, com a pré-qualificação do lead. Eu acho que essa é a principal coisa que o gestor de tráfego tem que ter para tocar high ticket. Ele tem que ser, então, é aquilo que a gente sempre fala, ele tem que ser o gestor 360. Você não tem que estar de olho ali só na métrica do seu gerenciador do tráfego. Você tem que estar de olho no funil inteiro, em tudo, porque tudo, no fim das contas, vai atingir. Você tem que estar de olho na página para saber o que que eu estou levando para lá, o que está convertendo, o que que eu posso conversar com o web designer para melhorar aquele desempenho, de repente, alguma coisa assim. E como o Léo falou, o lance do traqueamento é mega importante, por quê? Porque se você ficar bitolado só olhando o seu gerenciador, lá tá lindo, olha, tá trazendo lead muito barato. Mas ali para o time comercial, 5, 10% desse lead só é qualificado. Então não tá lindo. Então o seu custo deve estar 8 vezes maior do que deveria. E aí você não está olhando. Então o traqueamento tem que estar redondo para isso. Você tem que saber, ok, o cara que está indo até lá na ponta, da onde que esse cara está vindo? Ah, não tenho banco de dados, não consigo fazer para automação. Faz um PROC V com planilha, extrai planilha todo dia, VD-1. Olha lá, essa campanha ela trouxe na realidade 20 leads. Dos 20 que ela trouxe, 10 leads realmente são qualificados. Então, beleza, agora eu vou analisar o custo dela. Põe numa planilha e vai ver no dia a dia isso aí. Aí fica muito melhor, né? Porque senão complica a vida do comercial e do estrategista, né, Léo? Se o cara ficar olhando somente para a plataforma de anúncio dele e não olhar para frente, né? Exatamente, exatamente, mano. É muito E, essa leitura. mano, O, ainda pensando no tráfego um pouquinho, aí eu já passo também a palavra aqui para o Demetrios. Como que você faz a reunião do time de tráfego beleza, eu entendi o que você espera deles, né? Mas você, como estrategista, você olha tudo, inclusive o tráfego, e eu sei que você sabe fazer tráfego pago também. O que que você olha ali na hora que você vai conversar com eles? O que que você vê de métricas, exige, pergunta? Como que é esse diálogo do estrategista ali com o gestor de tráfego, pensando na responsabilidade dele em cima dos números gerais, sabe, mano? Boa. Cara, vou até estender, né? Você falou de gestão de tráfego, mas vou até estender para o time todo. Uma coisa que eu até aprendi vendo, acho que foi você e o Demetrius fazer, e eu acabei adotando para todos os funis que eu toco também, é o debriefing semanal. Então, o que consiste o debriefing semanal? Toda segunda-feira eu pego, por exemplo, os últimos 7 dias da semana passada, e eu peço para cada pessoa do meu squad colocar algumas pontuações a respeito daquele funil. Então, por exemplo, no início, né, e eu gosto de usar uma metodologia que eu aprendi, inclusive, com o Daniel Lippert, né, que é o fundador da V4, que ele fala que toda reunião de debriefing, ela deve começar com RORPRE, né? O que é o RORPRE? Primeiro, você coloca seus objetivos, resultados, é o primeiro R, depois o O, objetivos, depois o R, riscos, depois o P, premissas, e depois o E, entregas. Então eu gosto sempre de fazer isso, né? Por que que eu começo com os resultados? Para dar um ânimo na galera, para ver o que que funcionou, o que que teve de bom na semana passada, para ver, para trazer esse ânimo ali, esse gás, né? E aí, por mais que às vezes não tenham resultados que sejam resultados assim positivos, às vezes trazer os aprendizados já começa a cal com um espírito muito melhor. Então eu sempre gosto de começar com o resultado. Aí depois os objetivos. Aí eu entro e começo a dissecar o funil. Eu já vou chegar na parte de tráfego, mas você já me até trouxe uma ideia para falar da reunião do time como um todo. Hum. Então, quando eu boto lá os objetivos, métrica por métrica, o quanto numericamente a gente alcançou e o quanto a gente precisaria alcançar. Então, pô, era para ter 100 leads e era para ter 70 reuniões agendadas e era para ter, exemplo, 60 calls realizadas e 10 vendas. Exemplo hipotético. Por que que a gente não conseguiu isso? Onde que está o gargalo? Tá de calls realizadas para agendadas? Tá de agendadas para tá de agendadas para realizadas ou tá de realizadas para venda? Então, depois dos resultados eu vejo os objetivos, que é, beleza, isso foi o que aconteceu semana passada, mas para onde que a gente vai daqui para frente? Como que a gente faz para escalar? A gente vai ter que aumentar o tráfego, a gente vai ter que melhorar alguma taxa de conversão? Aí eu olho esse objetivo. E aí, quando eu entro nos riscos e premissas, aí que eu começo a falar com cada um dos integrantes. Então, eu começo a chegar com o copy e entender, beleza, o CTR está assim, mas o que que você vai fazer, o que que você vai trazer de sugestão para melhorar, por exemplo, para a semana que vem? Aí, beleza. Na parte de tráfego, duas coisas que eu olho muito é o custo por call agendado, o Uhum. custo por call realizada
e o custo por aquisição. Essas são as três principais métricas que eu olho dentro de um funil high ticket, porque aí eu consigo ver. Os KPIs macros, Léo, que te guiam? Exatamente. Para funil high ticket, são esses três: custo por call agendada, custo por call realizada e custo por aquisição. Uhum. Aí chega na parte de tráfego, eu olho isso. No web design, eu olho as conversões das páginas, quanto que está o split, a porcentagem. E depois, disparos, eu vejo quais campanhas que é disparos, ou infraestrutura, ou CRM, né, que é o time que trabalha com os disparos como um todo. Eu olho quais foram as iniciativas que a gente fez, e-mail, disparo de e-mail também, como foi a conversão dos e-mails. E por último, projetos, que é onde que eu pego tudo que eu implementei de melhoria durante a semana, eu transformo aquilo em tarefas para a gente distribuir para o time e executar ao longo da próxima semana. Então, é Olha, basicamente esse caminho que eu chego toda você segunda-feira. falou do squad aí, né? Qual que é a estrutura de squad que você acha que é uma boa, assim, para tocar? Boa. Tipo, projeto, tráfego, o que mais? Boa. Cara, é como se fosse uma mini empresa, né? Cada Scrum é uma mini empresa. O ideal é que ela seja autossustentável. Então, eu gosto de gestão de tráfego, que é o cara que vai fazer os anúncios. Um analista de projeto, esse cara ele pode ser compartilhado também, dependendo dos tamanhos dos projetos. E basicamente, né? Então, vamos lá. O gestor de tráfego, ele faz os anúncios. Ele pega, sobe as campanhas, faz tudo o que precisa ser feito, né? Analisa esses números aí, de custo por call, custo por aquisição, custo por visualização, tudo. Aí depois tem um gestor de projetos, né, o analista de projetos, que ele vai pegar todas as tarefas e vai transformar isso numa Asana ou num ClickUp, vai transformar e vai cobrar os prazos também, né? Por muito tempo, eu até achei que o estrategista, ele poderia ser essa pessoa que fizesse esse papel de analista de projeto. E ele até consegue fazer, sabe? Só que eu acho que ele perde um pouco esse foco e perde essa visão de É. olhar para o que realmente importa, que é a estratégia, que é tomar decisão com base em dados. Então, eu acho importante essa questão do analista de projeto. Vai ter um copywriter ali que tá num cenário assim, top que a empresa já está constituída, né? Pode ter um copy. Não sendo uma empresa pequena, o próprio estrategista pode fazer o copy. Ele consegue abraçar um pouco mais ali. Mas é aquilo que eu falei. Toda vez, né? O que a gente tem que lembrar, toda vez que o estrategista ele vai estar fazendo alguma dessas tarefas, ele vai estar perdendo o foco, ele vai estar perdendo energia em focar no que realmente precisa, que é a estratégia e a tomada de decisões. Então, talvez a tomada de decisões dele comprometa um pouco e seja, né, comprometida com isso. Então, a gente tem o gestor de tráfego, a gente tem o analista de projeto, a gente tem um copywriter, a gente tem um designer. O design, ele pode fazer design e web design, ou então a gente pode ter um design e um web design. E a gente tem gestor de projeto, me recorda aí, gestor de projetos, gestor de tráfego, Projeto, design, web, editor de vídeo, Copy? copy, copy e edição de tráfego. vídeo. Exatamente. Um cara para ajudar a fazer os criativos ali, para ajudar a fazer uns nuggets, ou mesmo um conteúdo para as redes sociais para E levar o um nível. time comercial lá na ponta, né? Isso aí é marketing, né? Exatamente, o time comercial lá na ponta. E aí, né, uma conta que eu acho que é legal de fazer também é o seguinte, cara, vamos supor que o meu closer ele tem capacidade de atender 6 pessoas por dia. Isso daria 30 pessoas na semana. Então, o que que acontece? Diferente de produtos low ticket que você escala e quanto mais gente você colocar no checkout, mais você vai converter, a escala do funil do high ticket, ela tá no comercial. Então, você tem que ter essa sensibilidade de quanto mais leads forem caindo e quanto mais você for faturando, mais você tem que ir contratando closers para você conseguir escalar o funil. Então, é isso. É, tem que ter essa Mas, medição, né, velho? Porque tem gente que quer escalar, vou escalar, mas não quero contratar gente para não pagar mais percentual. Não faz sentido nenhum. Mas existe também isso daí, né? Então isso pô, sabe uma coisa que eu é pensei? fácil. Tipo, o cara chega no funil, quanto tempo você acha que tem que ser a reunião, assim? Tem que ser no dia seguinte, no mesmo dia? Tem um tempo mínimo, máximo? Ah, é boa. Mínimo. E aí, já aproveitando, Léo, põe Calendly para ele agendar ou não? Ele manda, Closer já liga na hora e entra em contato. Qual que é a tua visão, bicho? Boa. No máximo, máximo 48 horas, tá? Os testes que a gente fez, todos que foram acima de 48 horas, onde que isso impacta? Na taxa de no-show. Então, quanto mais passa de 48 horas, a probabilidade do lead não comparecer na call, ela fica maior. Então, eu gosto de colocar como pré-requisito 48 horas. Dica que eu peguei, inclusive, até do JP Bijali. A questão do Typeform é aquele nível de sofisticação. No segundo estágio, faz o condicionamento da lógica e manda direto para o Calendly. Depois, quando você já validou o funil, contratando o SDR que vai fazer esse papel. Mas nunca, em hipótese alguma, já mandar, por exemplo, eu acho que não faz sentido mandar direto para o closer, todos os leads. Porque senão ele vai ter um trabalho muito, muito grande de fazer o sistema de pré-qualificação. A não ser que tenha um volume de lead muito, muito baixo. Mas eu acho que o quanto antes você já tem que ir para o formulário de lógica
para você mandar pro calendar, e aí só quando você sofisticar você manda pro SDR. Pô, eu lembro que você brigou bastante para ter o Typeform, né? Que a gente rodou um tempo sem, não foi? Foi, nossa. Era Não, outra a gente ferramenta, era o EIForm, era o EIForm. E a é, iForm. não tinha, na verdade, antes disso, a gente usava o formulário do HubSpot. E dentro do formulário da HubSpot já tinha um preço, inclusive, da mentoria. Então a gente só pegava a galera fundo do fundo do fundo do funil, que é a galera que estava extremamente apta E a quente. quente, ela estava apta para compra, e além disso, ela já via todas as perguntas, então ela desanimava de responder aquilo tudo. O Typeform, ele tem uma dinâmica melhor aí, que você vai vendo pergunta por pergunta, toda vez que você aperta enviar, você meio que tem um gatilho de recompensa, estimula a produzir mais. Então a conversão, ela saiu de 11% ali do formulário para 30% na época. E uma coisa que acabou acontecendo depois foi que depois que eu mudei para o Typeform, o iForms ele criou o condicionamento lógico. Não sei se foi por causa de mim, mas um dos motivos que eu coloquei lá, que eu saí, foi era uma conta grande, a gente pagava bastante. Eu falei assim, estou saindo porque não tem condicionamento de lógica. Aí a gente fechou o Typeform, passou, sei lá, 2 meses, o iForms ele colocou o condicionamento de lógica, porque ele E aí, antes que a Pô, galera pergunte por quê, a gente só usava o EIForm, por quê? Porque ele da criava nuvem. nuvem de palavra para o time de copy. E o Typeform não tem essa função. Não sei se hoje tem, mas não tinha essa função. Então facilitava a vida, né? E Mas hoje, com o condicionamento de lógica, eu recomendo até o iForms, porque ele é bem mais barato. O Typeform ele é muito melhor, né, para empresas que já estão estruturadas. Mas para quem está ele é começando, bonito, o o visual é iForms. bom, o né? visual dele é foda, cara. Isso é complicado mesmo. Eu tenho usado o Responde. Não sei se vocês já viram. Já Responde. eu rodei Eu não por sei se tem eu rodei por uma condicionamento. pessoa e eu gostei. Não, eu acho que não tem condicionamento, mas eu gostei bastante dele, tá, cara? Eu rodei É, eu por uma gostei também. pessoa, eu, tipo assim, não vi muita diferença, não. Achei ele bem massa, cara. E as métricas que ele traz, tal, eu achei bem legal. É. E O, falei. aí, uma dúvida, cara, aproveitar que o Léo falou de público, porque assim, quando a gente pensa em high ticket, é como você falou, quanto mais ponto de contato, melhor, né? É foda você pegar alguém frio para comprar ali um produto seu acima de 30, 40 mil. Mas eu queria entender lá no tráfego, Léo, vocês estão rodando ou rodam público quente, público frio? Eu lembro que tem até um cliente que a gente atendeu junto, não sei se você lembra o pessoal da Empower, era uma coisa meio surpreendente para mim, porque eles rodavam o tráfego para público morno barra frio, porque eles não tinham muito seguidor, não tinham. E, cara, eles convertiam, eles davam um ROI bom. Se eu não me engano, eles vendiam deles. Você lembra quanto que era, Léo? Era caro, cara. E isso me deixava um pouco impressionado. Só que eles tinham uma autoridade absurda e eles falavam com um público mega específico, que era empresário. E os caras eram, tipo, empresários fudidos, participaram ali do iFood, não sei o quê, estão nos Estados Unidos, com empresa. Então, isso tinha esse contexto. Agora, pensando no infoproduto, Léo, como que é essa parte de público? Você acha que vale o tráfego buscar e rodar público frio, fazer esse teste? Ou não, cara, foca no público morno, um lookalikezinho ali de vez em quando para tentar trazer? Na sua opinião, cria-se um funilzinho de brand anterior para ter uns dois, três pontos de contato e depois joga, vale a pena ou não? Cara, vamos pegar só quem já foi lead que entrou em lançamento, quem já é comprador de outro produto. Qual que é a tua visão com essa parte de público, cara? Boa. O que que acontece? Às vezes que eu rodei, eu acabei rodando mais para público quente, porque os players que eu peguei, o público quente deles, eles eram maiores. Então a gente teve essa gordurinha aí para conseguir usar o público quente, e também a gente não tinha um comercial tão estruturado assim, tão bem treinado. Então casou bem, porque o público quente ele combinou ali com um comercial não tão estruturado. Rodar Uhum. para público frio funciona? Funciona. Inclusive, a grande parte dos players que eu conheço que rodam high tickets, eles rodam exclusivamente para público frio. Só que a rodar para o público frio tem que ser compensado por uma boa estruturação comercial. Então, o cara, ele tem que seguir os roteiros, o cara tem que ter um bom PDF de oferta, o cara, ele tem que fazer essa certa quantidade de follow-ups e tem que ter um head comercial que vai estar acompanhando toda essa dinâmica, toda essa rotina dos calls ali diariamente. Então, público frio funciona? Funciona, desde que o comercial ele faça o bom trabalho dele de elevar o nível de consciência. Sendo um comercial mediano, aí é preferível rodar para público morno ou quente. E trazendo um pouco de criativo, né?
que você enxerga que tem funcionado mais aí para você e que você tem visto? É que são aqueles criativos mais diretos, onde já traz ali talvez o produto, já traz o problema, já traz na copy dele o agendamento, a sessão estratégica, né? O que você tem observado? Ou não, pode ser um vídeo um pouco mais morno, com mais copy, que, sabe, que eleva o nível de consciência, ou não, tem que ser só o diretão, porque, beleza, a gente falou de tráfego ali, dos agendamentos, do calendar, de ferramenta, falamos de público, agora de criativo. O que para você tem funcionado mais? Tá? Aí vai depender do público. Para público quente, eu gosto de criativo diretão também, para falar que, pô, vamos ter a consultoria gratuita ali e é isso, para resolver alguma dor específica. Agora, para público frio, eu já gosto de subir um pouco mais o nível de consciência, para meio e para fundo de funil ali. Então, eu gosto de explicar, por exemplo, como que a consultoria gratuita ou a sessão estratégica. Ah, só para passar um contexto aqui para todo mundo estar escutando, né? Às vezes, a galera que está aqui também, às vezes, pode ter pessoas que já entendem do funil, pode ter pessoas que não, né? O que que é um funil de consultoria gratuita, que é o mesmo de sessão estratégica, que tem várias pessoas usando. Basicamente, a gente fala assim, cara, vamos te levar para uma consultoria gratuita para você melhorar o seu negócio. Essa pessoa, ela cai na landing page, ela vê quem que você é, ela vê sua autoridade, ela fala assim, cara, gostei, quero participar dessa consultoria gratuita. Ela cadastra, e aí quando ela cadastra, ela recebe de fato a consultoria gratuita, e aí além disso, ela recebe um pitch para oferecer o high ticket. Então, isso que consiste o funil de consultoria gratuita, tá? Só para explicar aqui para quem está pegando ainda, para quem está começando. Agora, voltando para sua pergunta. Quando o público é quente, eu gosto de falar direto, cara, vou fazer uma consultoria gratuita, meu time ou eu vou ajudar a você escalar o seu negócio. Se você quiser, toque aqui, sabe mais, beleza. Agora, quando é público morno ou frio, aí eu bato 100% na dor. Olha, se você tem, tipo, tal dor, dá para resolver dessa forma, né? Que é o PRS, Problema, Roda Solução. Dá pra você resolver dessa forma e a solução é essa, tá? Essa solução aqui eu consigo te entregar ela 100% gratuita através de um consultoria gratuito. Se você quiser, toca aqui, saiba mais. Então, público quente, diretão, público morno, frio. Eu gosto de elevar esse nível de consciência através do criativo. Pô, Mas, cara, é muito o... bom. Fala aí, Demetrios, pode falar, mano. Não, eu anotei uma coisa aqui que você falou, você repetiu algumas vezes, e aí eu quero te perguntar se esse pode ser um dos 80/20 de um sucesso de um funil, que é qualificação do lead. Tipo, você falou que não manda todos os leads para o comercial, né? Tem que Né? qualificar e tal. Você acha que qualificado é um ponto essencial ou não? E, e qualificando, você acha que o segredo está aí, você identificar a persona, qual que é a pergunta qualificadora, que aí quando acerta isso daí, o resto fica mais fácil, sabe? Você considera isso muito, muito importante? Ou não? É mais o closer mesmo? Ou é tráfego para gerar volume? Sei lá, se fosse ranquear, sabe? Já vou emendar. E quando o cara não é qualificado, o que que você faz? Lata de lixo, Boa. tem solução. Boa. Olha, vou responder dos deméritos depois do Rodrigo. As perguntas qualificadoras. Eu sempre vou voltar nisso que existe, sei lá, mais de 10, 20 anos, que é o BUNT, né? Então, cara, BUT, autoridade, necessidade e time. Orçamento define muito, porque, cara, não adianta. Se o seu produto ali é 40 mil reais, se o cara ganha R$ 1.000 por mês, ele não vai ter condição de comprar o seu produto. Então, não vale a pena o comercial ele entrar em contato com ele, porque vai ser uma perca de tempo. Então, budget é o mais importante. Outras coisas, você pode. Então, essa é a definidora. Condicional é esse, né? A condicional é esse. Outra, você pode colocar opcional, porque se o volume de leads for grande, isso vai ajudar o processo do close. Então, por exemplo, vamos supor que o closer recebeu 10 leads e um está com urgência de resolver essa dor e o outro nem tanto, que é a questão do timing. Tem um que ele precisa resolver isso para ontem. E esse cara vai ser muito mais fácil de converter do que o cara que tá, beleza, eu posso resolver daqui 6 meses. Então, Hum. esses critérios, eles são meio que secundários, mas que ajuda porque o ativo mais escasso que a gente tem é o tempo. Então, ele ajuda o closer ele decidir para onde que ele vai, com qual lead que ele vai entrar mais em contato. Mas se eu pudesse falar, o mais importante em primeiro, por incrível que pareça, o mais importante em primeiro lugar é a geração de demanda. Então, é você conseguir volume. Depois, o processo de qualificação seria o segundo pilar, porque de nada adianta você ter um puta sistema de pré-qualificação, sendo que você não vai encher o funil, o topo do funil com É. várias pessoas, entendeu?
Então, eu acho que, em primeiro lugar, é geração de demanda, e segundo, é o bunch. E terceiro, não, eu vou colocar em primeiro lugar a geração de demanda, segundo o comercial. Não, volta, vou começar do zero. Em primeiro lugar, eu colocaria um comercial, porque se você tiver um comercial foda, esse comercial vai fazer outbound, os caras vai chamar na unha, vai fazer social selling, vai fazer tudo. Então, em primeiro lugar, eu colocaria um comercial foda. Depois, geração de demanda foda. E terceiro, sistema de pré-qualificação. Eu ia nessa ordem. Porque, mano, se o Boa. cara tiver sangue no olho, ele vai pegar, ele vai chamar os outros no Yes. privado, ele vai fazer prospecção ativa, ele vai fazer outbound, mas ele vai dar conta de arrumar um lead. Então, acho que o comercial é o 80-20 do processo de high ticket. É, não, ele vai arregaçar. Ó, Se o cara for bom, cara, e a comissão for boa. Eu até penso que o lance de usar comercial ou não, Léo, não sei o quanto tem a ver, mas é muito por conta do ticket. É difícil, por exemplo, você ter um ticket de 1.500, você usar um comercial, porque você não vai pagar um percentual bom. E o cara vai ter que fazer follow-up. Ah, mas vai converter muito mais. Mais ou menos, não é bem assim, né? Não, não sei se tem a ver, na sua opinião, isso daí ou não. E o percentual tem, assim, eu vejo que o percentual do time comercial faz a diferença o quanto você paga para os caras, né? O quanto os caras vão Faz, se cara. você economiza lá a miséria com o escorpião no bolso, você não vai conseguir ter sucesso, né, nisso daí. Inclusive, até para não estender muito aqui, eu vou colocar como dever de casa quem chega até esse horário aqui do podcast de pesquisar sobre o sistema de comissionamento de OTE, que é On Target Earning, que é o mesmo sistema que o G4 Educação usa lá e que eu acho que é um sistema que faz bastante sentido. Você vai colocando uma condicional ali, que a pessoa tem vários níveis para crescer, eu acho que é um sistema foda. Então, fica aí para quem quiser pesquisar depois e entender um pouco mais. Show de bola. mas, ô, uma pergunta que me veio na cabeça aqui. Você acha que só funciona com sessão estratégica, gratuita, essas paradas? Não, cara, inclusive, assim, eu vejo que tem muita galera que, como isso já tá ficando. Tudo tende a entre. Não é saturar, mas quando todo mundo começa a usar, você tem que começar a se Manjado, diferenciar. fica manjado. É, já fica manjado. Então, pô, hoje todo mundo que já vê consultoria gratuita, não todo mundo, né? Porque o mercado ainda é muito grande. Mas muitas pessoas já vêm e falam assim, tá, beleza, qual que é a mentoria que ele vai me vender, sabe? E Hum. aí, esses dias eu vi uma coisa que me interessou bastante, cara, que eu não sou de entrar no funil, mas esse eu entrei por causa da isca digital. Então, quando eu entrei por causa da isca digital dele, que eu já vou falar qual que é, eu falei assim, pô, cara, se eu fizesse a isca digital, talvez as pessoas entrem assim como eu, que sou uma pessoa que não entra em consultoria gratuita, mas entraria, entendeu? E aí, basicamente, o que ele fez foi o seguinte: ele gravou um criativo, compartilhando na tela dele, e falou assim: olha, essa planilha aqui que eu uso para. Só para te dar um contexto, ele vende uma mentoria de estruturar time comercial. Aí ele falou e gravou: olha, essa aqui é uma planilha que eu estou usando para fazer o gerenciamento do meu time comercial, para fazer as comissões e tal. Se você quiser, eu vou liberar essa planilha para você. Entre em contato aqui. Aí você preenchia o formulário e você tinha que. O closer entregava essa planilha na call e automaticamente ele fazia um Massa. pitch. Então, porra, eu falei assim, cara, eu quero essa planilha, mano. E eu Da entrei hora. na call. E aí, assim como eu entrei na call, eu imagino que outras pessoas também queriam entrar. Então, você começa a diferenciar e você começa a ver outras coisas que também fazem sentido nesse aspecto, sabe? Eu tô começando a ver esse movimento do mercado da galera começar a se diferenciar. Mano, e até uma coisa que você me falou um dia que a gente tava conversando, né? Que tipo assim, você pega a pessoa. Você não fala para ela que ela vai desse ponto já para esse. Você vende para ela que ela vai desse ponto para esse. Nesse ponto, você convence. Tipo assim, o lance não é já querer logo de cara convencer ela a comprar, que ela vai ter que comprar a mentoria. Não, cara. Na página, convence ela que ela tem que primeiro dar o aceite para ir para a call estratégica. A call estratégica é que tem essa função, né? Tipo, vai ganhando por etapas e não tenta ganhar direto o jogo. E eu achei isso daí interessante, né, mano? Que você trouxe. Tipo, cara, foca em ganhar na etapa. Porque se você entra na maioria das páginas da galera de high ticket, eles já querem ganhar o jogo, já querem falar do high ticket, né? Eu vi na sua página que você fala, cara, o foco dela, a cópia é 100% para jogar a pessoa para ela entrar na call com o cara, na sessão estratégica, né, Léo? Exatamente, cara. Isso vai desde o lado criativo. O criativo é pra. Não é tipo, ah, vem entrar na mentoria. É, cara, tô com uma coisa bem legal aqui que você vai ver na página de vendas. Na página de vendas, tô com uma coisa muito legal na consultoria. Na consultoria, tô com uma coisa muito legal que vai otimizar o seu resultado. Então, sempre focar em vender o próximo passo e não o passo final. Isso é realmente importante. Não, isso aí eu achei massa pra caramba, mano. Achei massa.
Cara, Muito bom. estamos batendo já o tempo aqui, hein, Demetrios? Estamos perguntando, falando, Passou o cara rápido falou igual uma demais. máquina aqui, cara. Falou igual uma máquina. Cara, antes da gente até encerrar, uma pergunta. Aí a gente pode colocar isso, acho que em todos os episódios, hein, Demetrios? Demetrios, Ah, você, aí é bem rápido, assim, em 1 minuto. Vamos pôr em 1 minuto. Se você fosse fazer um tráfego para o funil high ticket, vou colocar aqui qual que é o cenário, tá? O cenário é esse do Léo. Produto de 40 mil, Expert tem cerca de 300 mil seguidores, e ele tem público, ele já tem público que já comprou dele, público de lançamento. Se você fosse criar uma campanha de tráfego, como seria a sua campanha de tráfego em 1 minuto? eita, prela. 1 minuto? Fica surpresa. Não, primeiro eu buscaria, indo um pouco do último episódio, eu buscaria entender qual que era o produto, qual que era a audiência, né? E baseado nisso, eu decidiria quem que eu ia impactar e qual comunicação eu acredito que seja mais viável para isso. E aí, com essas premissas, eu ia definir público e a campanha, e aí eu ia desenhar o funil para poder acompanhar. Porque o jogo no perpétuo como um todo, inclusive no high ticket, eu acredito que é o dia a dia, é você entender ali tudo acontecer. Porque do ponto de vista de tráfego, é qual audiência, qual comunicação. Então, isso ia ser simples, aí a parada ia ser ali a execução no dia a dia. Respondi ou não? Respondeu. Tá respondido. Show de bola, Agora mano. você, Rodrigo, como que você faria? Fala aí. Cara, eu faria uma campanha, eu ia ver primeiro o tamanho da audiência dessa pessoa, quando essa audiência comprou ou não, ia entender qual que é o custo médio do CPM. Faria público frio? Não faria público frio direto, mas eu faria público de lookalike, jogaria numa campanha de brand com impacto entre 2 e 3 impressões por pessoa. Dessa campanha de brand, aí eu jogaria lá para dentro. Então eu colocaria esse público fervendo, quente, que já são os alunos, mas junto com ele eu colocaria ali também o público de leads, porque provavelmente não é muito se ele tem 300 mil seguidores, vamos porque ele tem 20 mil alunos, vai dar um CPM muito alto, então eu pegaria todos os leads captados, jogaria lá dentro também. Não criaria uma campanha fria, mas criaria a campanha morna. Criaria pessoas que já tiveram pelo menos 1 ou 2 pontos de contato com ele. Aí depois eu criaria uma campanha, não, desculpa, um público. Aí depois eu criaria um público só em cima daquele brand. Eu seguraria por enquanto a primeira campanha assim para depois fazer a distribuição. Essa campanha eu faria em ABO, porque não ia dar uma estilingada grande, era uma estilingada ali de 15 dias para depois fazer a distribuição, ver como valia minhas campanhas. Não passaria de 4 a 5 anúncios por público, né? Visto que é a verba que a gente vai ter, então não passaria nesse momento de 5 anúncios. Faria o teste e rodaria. Colocaria um estático, o resto tudo em vídeo. Essa seria a minha estratégia Nossa. de 1 minuto inicial para colocar para rodar. Vamos ver se vai dar certo. Não sei. Eu rodaria YouTube também, cara. Com toda certeza eu rodaria YouTube. Se o meu expert falar coisa para YouTube faz muito eu ia sentido, por LinkedIn. Pra porque mim, cara, ó, é, eu vejo muito, cara, para mim, quem eu tô vendo muito do YouTube que eu tô me baseando e tô achando animal e tal, é o pessoal da Adapta. Para mim, o trabalho que eles fazem ali de YouTube porra, cara, é fenomenal. Eles convertem muito lead frio, né? Porque a copy uhum. deles é um absurdo como eles chamam as pessoas, as promessas e tal. Então, eu tentaria usar pontos de contato nesse. E se tratando de high ticket, a gente é, tem a premissa de ser um problema, né, que um problema complexo, que o cara precisa desembolsar uma grana alta para resolver. E problemas complexos, as pessoas tendem a ir para o YouTube buscar essas soluções, né? Primeiramente ali. Então, o YouTube, quando o cara acerta a mão ali, consegue identificar qual audiência está tendo o melhor resultado lá em lead, etc. Eu acho que é um bom caminho, mano, porque no É, Instagram, se o expert não tem uma autoridade muito alta, acho que leva um tempo para você conseguir a qualificação. e outra, você tem que lembrar o seguinte: é como você falou, você aprofunda. Quando o cara tá te vendo no Instagram, ele te vê assim, ó. Quando ele estiver no É. YouTube, ele estiver assim, sacou? Então, eu concordo com você nesse sentido aí também, cara. De como faria, de usar o YouTube. E, cara, e o LinkedIn, dependendo do que for a promessa e tudo mais, com toda certeza eu iria pro LinkedIn também. Oh, Faz uma coisa, até esqueci de falar, cara, para time de tráfego, principalmente, e de copy. Time comercial é ponta de lança. Time comercial, cara, é quem tá conversando com o cliente.
Se você não está falando com o seu time comercial, não está pedindo para eles preencherem uma planilha, colocando os principais motivos de não compra, número de não compra, para alimentar você, para você aplicar nas campanhas, você está ficando para trás. Você está perdendo o ouro do seu funil, que é a pessoa falando com o seu cliente e tendo a resposta dele do porquê ele não compra. Diferente de um funil low ticket, você está, entre aspas, adivinhando, baseado nas métricas, claro, por que que a pessoa não compra. Ali você tem um ponta de lança para falar. Então aproveite isso. Exato. Você roda, tem um ponta de lança e não está absorvendo tudo que ele tem ali da ponta sobre o que o cliente está falando, corre agora, amanhã, já cria uma planilha junto com o time comercial para eles irem colocando os principais motivos. Nem precisa ser Eu planilha, acho. vou dar até outra dica. Cria um Google Form. Ou se não tem um CRM, alguma coisa, cria um Google Form. Aí lá você coloca, sei lá, umas 5 respostas, 5 a 8 respostas diferentes. Pede para ele, cara, terminou uma ligação, a pessoa não comprou, vai no Google Form, assinala o porque ela não comprou, dá submit. Depois você vai ter um gráfico pizza lá com as principais respostas de não compra. É isso, cara. É a coisa mais fácil, mais básica e que vai melhorar muito o seu jogo, né? E galera de tráfego, quanto mais você souber, vou até falar perto do microfone aqui, quanto mais você souber do todo, melhor será seu trabalho. É isso que você falou, Rodrigo. Vai falar com o time comercial, vai falar com todo Cara, mundo, mano. seja um analista de marketing, analista de mídia, entenda de tudo e fale de tudo. Esse é o lance. Pô, e antes de finalizar esse episódio aqui, eu tenho um desafio pro Léo. Vixe. Vamos ver se você é bom mesmo, Léo. Seguinte, se você fosse fazer um high ticket do Tráfego Cast hoje, como que você Ó. faria? Como que você começaria? Pergunta boa, hein? Do tráfego, cast? É. Quem teria algum expert ou não? Ó, você tá falando com os dois experts aqui, cara. É, tipo assim, achei que um ia representar a marca, né? Mano, primeira coisa que eu faria. Aí já serve aí pra vocês se criarem o seu daqui uma semana, eu já vou saber como é que foi, hein? Boa. Primeira coisa que eu faria, mano, era o PDF de oferta. Então, eu soltaria o PDF de oferta ali, dos entregáveis, porque isso vai desmembrar, por exemplo, o seu pitch de vendas, vai desmembrar o público que você quer atrair. Então, primeira coisa, né? Colocaria o PDF de oferta, com os entregáveis tudo. Colocando o PDF de oferta, depois eu ia fazer o sistema de. Eu ia fazer outbound, eu ia fazer prospecção. Tentar encontrar a galera sem gastar grana nenhuma. Só no orgânico ali, chamando a galera, mastermind, evento, e eu ia validar esse modelo. Aí eu ia colocar um valor um pouco mais baixo. Ia fazer 5 vendas. Depois das 5 vendas, eu aumentaria o valor e colocaria tráfego para ele. Aí eu colocaria o sistema de condicionamento. Mas no início eu faria tudo na mão. Com PDF de oferta, você já pode vender um high ticket. Até isso, você ia fazer os meus clientes. Fazendo os primeiros clientes, você validava a oferta. Validando a oferta, você coloca para marketing escala. É nessa pegada. Boa. Inclusive, aproveitando, a gente tem o high ticket ali pronto. Não. Mas se você quer uma consultoria de tráfego, se você quer um tráfego foda, se você quer consultoria para o seu time, pode mandar mensagem, né, Demetrios? Que a gente dá um É jeito. A isso. gente tem. Demetrios tem quantos anos você tem na praça aí, Demetrios? Eu já tenho 5 anos, pelo menos. 5 anos fazendo lançamento de gente gigante ali, cara, é um monte de lugar. Eu tô também aí há 10 anos na praça. Então, cara, se você quiser, inclusive, a nossa mentoria, se você quer mentoria para o seu time, para você, para ajudar ali na operação, enfim, toda essa parte de tráfego, manda mensagem para a gente e a gente conversa, né, Demetrios? É isso. E aproveita enquanto não está no mercado, tá mais barato. Então, E a depois hora vai que ficar mais fizer, caro. a hora que a gente fizer a estratégia do Léo aí, cara, aí vai ser umas Quando a quatro. gente tiver os primeiros 5, já vamos aumentar. Então, esteja entre os 5. E Exato. outra coisa que cara, vou até falar com você isso aqui na hora que a gente encerrar nos bastidores. Como que a gente faz para jogar no Spotify? Vamos ver isso daí depois? Ah, boa. Eu acho Legal. bacana, mas a gente conversa sobre isso. Cara, Legal. Léo, é o seguinte, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado aí, mano, pelo convite, obrigado por Fala aceitar. seu Instagram, onde a galera te acha também. Boa. Você vê que o cara não é expert, não é nada. O cara não falou nem Instagram, velho. Boa. Arroba Léo Matos. Instagram fácil de decorar. Encontre lá. Só usa Instagram, não usa LinkedIn, não usa nada. Só o Instagram, então qualquer coisa que precisarem, pode me chamar lá. É Léo Matos, tudo junto, Léo? Tudo junto, Matos com T só. Boa, irmão. Show de Maravilha. bola. Bom, é isso, Léo. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Sempre sucesso aí falar com você, sempre muito bom. Demétrios, valeu, meu rei, por mais um episódio aí. Vamos cada vez mais produzindo conteúdo lá dentro do Tráfego Cast. Deixa aqui nos comentários aí sua sugestão, sua crítica, sua opinião.
Deixa uma curtida aí para nós, se inscreve aí no canal para estar recebendo aí, porque é só conteúdo de qualidade, com aprendizado e com gente muito boa. É gente famosa que a gente traz aqui? Nem sempre, mas é gente foda de bastidor que faz acontecer para os famosos. Então é isso, né, Demetrios? É isso, galera. Valeu. Compartilha aí com o seu time, com a galera de marketing. Vamos fazer esse conteúdo se espalhar aí dentro do mercado. Vejo vocês no próximo. Obrigado. Valeu, valeu, galera. Falou!